Olá pessoal, tudo bem? Esse que vos fala é o seu professor de História, o professor Vivaldo Júnior. Hoje vamos falar sobre o período neolítico da pré-história. Então vamos lá, nossa quarta aula, hein? Bem, o período neolítico, qual é o tempo que nós vamos estudar? Mais ou menos 10.000 anos a 5.000 anos antes de Cristo, né? Embora relativamente curto esse período, se comparando ao Paleolítico, neste período neolítico, também sucederam transformações fundamentais para a humanidade, certo? Mas vamos ver o que significa o termo neolítico. Na terminologia, neo quer dizer novo e litos é o que nós já vimos quando nós destrinchamos a palavrinha paleolítico. Então, litos quer dizer pedra. Ao pé da letra, então, o nome neolítico significa nova pedra, mas existem outros termos para designar o período neolítico. Então, perceba aí que a pedra ela está polida nessa segunda imagem aí. Ela foi trabalhada, né, para ficar certinha. Os principais acontecimentos do período neolítico, né? A vida do homem num período neolítico. Vamos lá. Agricultura. A palavra agricultura, ela vem do latim agra, que quer dizer campo, território, um espaço trabalhado. E cultura, cultivo, neste caso, cultivo do solo. Então, a agricultura seria cultivar o solo do campo, do território que está sendo destinado aí, né? A agricultura é a atividade que tem por objetivo o cultivo do solo para produzir vegetais úteis para nós, seres humanos, e para alimentar também os animais, correto? Então, inicialmente, a agricultura ela vai ajudar os grupos humanos a se fixarem em áreas férteis, geralmente próximas às margens dos rios. Essas terras férteis nós já vimos que são terras boas para o cultivo. A produção se dava de forma coletiva, né? Na comunidade. Né? Os laços sanguíneos, né? Os parentes se uniam. Tudo isso que fosse colhido era dividido, repartido para todos aqueles que fizessem parte daquele grupo. Começava assim o que nós vamos ver, o modelo de propriedade coletiva de produção. Né? Propriedade coletiva, onde todos trabalham para produzir. A partir dessa descoberta da agricultura, o ser humano vai evoluir economicamente em função do excedente, o que vai sobrar da produção, que posteriormente vai ser comercializado, o que nós vamos ver daqui a pouco, né, sobre a propriedade privada, vai dar origem à propriedade privada. Aí está como era cultivado, né, a agricultura, lá atrás as habitações, que daqui a pouco nós vamos falar também. Aí nós temos agora a pecuária, do latim pecus, quer dizer cabeça de gado. Então a pecuária é a atividade que envolve a criação e venda de animais para o abate, né? O abate pode servir para alimentação ou para outros fins. Bem, outro avanço decorrente da observação da natureza de que o ser humano se apoderou para melhorar sua qualidade de vida foi a criação e a domesticação de animais. Sabe-se que o número de mortes entre os homens pré-históricos era grande por terem de caçar para se alimentar, e os animais caçados geralmente eram muito perigosos. Acredita-se que os primeiros animais a serem domesticados foram os filhotes dos animais que eram abatidos.
À medida que os bichos iam crescendo, o ser humano passou a se alimentar da carne e do leite deles. Isso, sem dúvida, diminuiu a mortalidade e, consequentemente, aumentou o tempo de vida nesse período. E aí está aí, ó. Tanto lá atrás a agricultura, né, nessa imagem, e a criação de gado. Isso acontecia, claro, concomitantemente ao mesmo tempo, né, que se criava o gado, também se desenvolvia a agricultura. Aí está outra gravura, né, para trazer essa ideia, né, uma ilustração de como era este período aí da agricultura e da pecuária. Ok, vamos falar agora sobre o aperfeiçoamento dos utensílios. Já existiam alguns utensílios, eles vão ser aperfeiçoados agora no período neolítico, porque anteriormente as pedras utilizadas eram lascadas, agora vão ser polidas, né? Aperfeiçoadas. Então perceba aí essas três foices aí em cima, embaixo um machado grande, né? E ao lado aí uma pedra com outra pedra arredondada em cima, que era utilizado para moer os grãos. Após moídos, esses grãos viravam farinha e as farinhas eram utilizadas em várias receitas, né? De massas, de pães, de modo geral. Bem, no período neolítico ocorreu uma especialização, então se aprimorou algumas técnicas e vai surgir pessoas que vão ter um certo tipo de dom, não é? Vamos dizer assim, no fabrico de alguns utensílios, né? Vão surgir os artesãos que vão fabricar tecidos, né? Vão tecer, nós vamos ver mais tarde como seria essa tecelagem, né? Os objetos de cerâmicas que eram utilizados para armazenar os alimentos ou para cozinhar alguns alimentos no fogo, né? Os cestos com a mesma intenção, as armas para se defender ou para caçar também, apesar de ser diminuída a caça, mas algumas caças serão continuadas. E os animais, abater também os animais, né, que eram criados na pecuária, dentre outros objetos. Perceba aí, nessa gravura aí, várias, né, objetos aí, várias cestas, né? Enfim, isso é do período neolítico. A pedra polida, né? O barro vai ser trabalhado para virar esses vasos. Nós iríamos fazer uma atividade em sala de aula posteriormente, ou no outro vídeo eu posso vir ensinar a vocês, que seria a atividade do pote, correto? Eu vou tentar fazer e aí eu vou mandar para vocês o passo a passo e depois vocês publicam aí na nossa sala de aula aí virtual. Seguindo. Então, no período neolítico, vamos ter alguns progressos técnicos, como está aí a gravura, né? A cerâmica, perceba aí, é utilizada para fabricar recipientes para guardar cereais e líquidos como água e leite. A tecelagem, né? Aproveitando fibras naturais como algodão, o linho e a lã das ovelhas, foram produzidas peças de vestuário. A moagem, né? Para obter farinha a partir dos cereais. As cestarias, aproveitando a palha, o vime e outras fibras naturais, né? E o couro, o homem produziu cestos para armazenar e transportar diversos produtos. A roda, né, que vimos foi do período paleolítico, mas que seria no final do período paleolítico para o período neolítico. Né? Alguns colocam o período mesolítico, o meio. Meso quer dizer meio, mesolítico, né? Entre o período paleolítico e o período neolítico vem o período mesolítico. A gente não trabalha muito não. Mas vamos lá. A vela, né, os primeiros barcos aí, a vela, que serão também desenvolvidos. Os instrumentos, né, que se utilizavam, que já falamos aí, o mó, para moer, né, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, é quando ele vai aparecer. A foicinha em sílex, que nós vimos lá na gravura, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. O machado de pedra polida, 8.000 anos antes de Cristo. E o vaso cerâmico, mais ou menos
4.000 anos antes de Cristo. Então, vamos fazer agora uma comparação acerca da alimentação do homem do período paleolítico e do homem do período neolítico, ser humano. Então, quais seriam as diferenças entre esses cardápios, vamos dizer assim, do ser humano da pré-história? Vamos lá. No período paleolítico, o ser humano se alimentava de frutos silvestres da natureza, de modo geral, os grãos, as folhas, as raízes, todas encontradas ali na natureza, ok? Os insetos e os animais de pequeno porte que eles conseguiam, né, de algum modo, caçar. Logo, seria o modo de produção primitivo, que nós já falamos o que seria esse modo de produção primitivo. Já no período neolítico, o ser humano vai se utilizar agora de outros gêneros alimentícios, como trigo, né? Trigo serve para fazer a farinha de trigo, que é utilizada para, né, algumas receitas que envolvem, né, o trigo, no caso, a massa, os pães, a cevada, né, que será utilizada como bebida, o arroz, o milho grosso, o pão aí, né, do trigo, o vinho e o azeite, né? Então, vamos ver outra característica do período neolítico, neste caso agora, o sedentarismo. Sedentarismo é quando o ser humano passa a se fixar em um lugar. Quando é que isso acontece? Quando surge a agricultura e a domesticação de animais, neste caso a pecuária. Esses dois fatores, a agricultura e a pecuária, foram fundamentais para o indivíduo deixar de ser nômade, como ele vivia no período paleolítico, a se tornar agora sedentário. E foi assim então que vai surgir as primeiras estruturas de moradia, começaram a ser construídas, que neste caso as aldeias, né? As primeiras tribos, esses primeiros grupos humanos, quando se fixaram perto dos rios por conta da água, passaram a construir casas à base de madeira, pedra, barro, adobe, tijolos de barro. Os primeiros aglomerados humanos logo evoluíram para se formar as cidades. Isso no imaginário futuro, né? Como estamos vendo aí gravura, as comunidades criaram instrumentos em pedra polida, já foi falado, enxada, foicinha e tal, e desenvolveram técnicas para a agricultura. Então, para se protegerem e defenderem os seus bens, agora a propriedade privada, vamos falar daqui a pouco, essas comunidades criaram aldeamentos. As antigas cabanas vão dar lugar a casas de barro, como em pedra. E aí surge a propriedade privada, que no caso da pré-história refere-se ao controle dos instrumentos de agricultura, de caça, guerra, bem como das terras onde eram plantados seus produtos agrícolas. Então isso seria a propriedade privada. Aí está ó, a formação de aldeamento, né? Circular, palafitas, né? As aldeias retangular, certo? Lá no Catal, 6.000 anos antes de Cristo. Então são os tipos de aldeamentos. Ok, pessoal, então aqui a gente encerra essa nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, até a próxima.